Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Cole. Hoje eu tô aqui para um bate-papo com vocês de algo que aconteceu comigo no Brasil e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Coisas que acontecem na nossa vida e que, graças a Deus, se tornam uma lição de vida pra gente, né? Nesse vídeo eu vou estar contando algo que aconteceu comigo lá, que acabou sendo engraçado. Eu tirei o que tinha de melhor no que aconteceu, que eu vou contar aqui, vocês vão entender o que é. O porquê que eu tô falando que foi até engraçado. Mas o principal motivo que eu tô gravando esse vídeo aqui é pra alertar vocês e também tomarem cuidado com as pessoas que muitas vezes estão dentro da sua própria igreja ou pessoas que estão ao seu redor que dizem ser pessoas de Deus, mas que na verdade elas vão estar usando aquilo pra te manipular, pra trazer profecias falsas, né? Falsos profetas, dizendo coisas que sonharam com coisas, pessoas manipuladoras. Tomem muito cuidado com o sonho, quando alguém falar pra você que sonhou alguma coisa. Tanto quanto as profecias, quando você estiver na igreja, alguém vier falar pra você que Deus disse, Deus mandou falar. Como é que você vai saber se é uma falsa profecia ou não? Você vai sentir primeiro no seu espírito se aquilo que a pessoa está te falando vai te trazer paz. Que ele muitas vezes sim usa os verdadeiros profetas para falar alguma coisa pra gente através da vida deles, mas que por pior que seja aquilo, você vai sentir paz no seu coração. Então, se alguém vier te falar, Deus mandou dizer, Deus falou, ou eu sonhei isso, ou eu sonhei aquilo, normalmente Deus fala diretamente com a gente. Ele não é Deus de ficar mandando recado, mas ele sim tem profetas, né? E ele envia sim a confirmação de coisas através desses profetas. Então eu creio sim na profecia, eu creio sim nos verdadeiros profetas, mas tem que tomar cuidado porque tá cheio de falso profeta. E quando se fala que sonhou isso, sonhou aquilo, eu tenho uma pessoa que eu conheci há um tempo atrás, que depois Deus acabou me revelando, eu acabei descobrindo que essa pessoa tem um transtorno de personalidade. E na época eu não tinha a menor ideia e ela contou pra mim que ela teve um sonho e ela estava com problema com o marido dela e ela falava assim, eu sonhei que Deus falou que era pra ele repent, repent. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas se fosse pra ele o recado, Deus não é Deus de mandar recado, ele não ia fazer ele sonhar com isso? Por que manda ela sonhar? Eu falei, olha, de repente, com todo cuidado, amor e carinho, eu falei pra ela, olha, Deus normalmente não manda recado. De repente, ele te falou isso porque é pra você se arrepender de alguma coisa. Olha, eu senti no meu espírito, acabei falando isso pra ela porque achei estranho o que ela estava fazendo, porque eu conhecia um pouco da história dela também, e eu sabia que ela também, todos nós temos o porquê, motivos pra gente se arrepender na nossa vida, ninguém é perfeito. Então, ela sempre apontando que ele que tinha que se arrepender, e ela nunca tinha que se arrepender de nada porque ela parecia ser a pessoa perfeita. Enfim, isso é só um exemplo pequenininho, mas aí vamos voltar lá na história do Brasil. Fui passar férias no Brasil e aí eu fui numa igreja. Na verdade, eu fui em duas igrejas. Fui numa igreja para conhecer e depois na outra semana eu fui em outra. Nesse dia que eu fui nessa outra, foi engraçado que eu fui com duas amigas e era uma igreja mais assim avivada, né? Uma igreja um pouco mais... não sei como explicar, tem vários segmentos, mais assim um segmento mais avivado. E aí, estava bem na conclusão de uma campanha de libertação. Gente, ainda levei uma amiga minha que ela não estava muito assim próxima de Deus, estava ainda começando. Eu falei, meu pai do céu, vou assustar a menina, trazer ela logo no dia de campanha, no último dia da campanha de libertação. Pronto. Foi tudo lindo, maravilhoso, né? O louvor lindo, eu vi que tocou o coração dela, a gente se emocionou. Aí no final eles começaram a chamar lá na frente. E aí minha amiga foi. E aí começaram a falar coisas lá pra ela, tal, foi bem forte, foi bem profundo, ela voltou também emocionada. E aí ela pegou e falou assim pra mim, Cris, vai lá. Eu falei, mas eu fiquei pensando, por quê? Normalmente eu vou lá na frente, mas naquele dia... Eu falei, porque libertação não é só a pessoa estar possuída, estar com coisa ruim nela e ter que sair aquilo, libertar a vida da pessoa. Libertação em vários sentidos, em várias partes da sua vida. E naquele momento, eu estava de férias no Brasil, meu marido aqui nos Estados Unidos, né? Mas a gente estava tendo muitas brigas. Então era uma parte da minha área onde estava realmente precisando de libertação, cura. E eu tinha comentado um pouco sobre isso com essa minha amiga. Ela falou, Cris, vai lá, vai lá.
E eu não ia, mas ela falou isso, eu falei, eu vou, né, vai que ela, hoje o dia dessa libertação no meu casamento, e fui. Chego lá na frente, gente, vem uma moça, várias pessoas lá na frente, vários pastores, a música tava muito alta, o louvor tava muito alto, e eu sei que essa mulher chegou, e lógico, chegou, tava ali na frente, fechei os olhos, né, e ela começou a gritar, mas ela gritava porque o som já tava alto, mas ela veio no meu ouvido, mas ela gritava, juro pra você, gente, era um grito tão forte, e eu ficava pensando assim comigo, gente do céu, eu preciso falar pra essa moça que tá, pra ela falar um pouco mais baixo, mas e a vergonha que eu tava de falar pra, se eu parasse ali e falasse pra ela falar mais baixo, eu fiquei preocupada dela achar ruim, né, que eu tava falando pra ela que ela tava gritando, fiquei sem graça e fui deixando, mas eu já tava quase pondo a mão assim no ouvido, e ela lá falando, e ai meu Deus do céu, eu não conseguia nem entender direito o que ela tava falando, sei que ela gritava, e ela começou a repreender o inimigo, eu falei, meu Deus, a mulher acha que eu tô possuída, aí eu fiquei quietinha, né, só ouvindo, eu falei, olha, se eu tiver possuída, vai se revelar aqui o negócio, e ela repreende, e sai, e eu não sei... Gente, juro. Olha, eu não tô tirando sarro, Deus que me livre, porque eu já vi acontecer caso e quando a pessoa tá realmente ali, acontece o momento de a pessoa tá liberta, né? A mulher nunca me viu, ela não sabe nada da minha vida, né? Então, eu tô quieta ouvindo, porque vai que Deus mandou ela ali falar alguma coisa pra mim. E ela gritava e repreendendo, mas ela repreendeu tudo, que olha, que se tivesse algum espírito ruim dentro de mim tinha saído ali, viu? Porque ela gritou, fugia, só com os gritos dela o bicho já ia sair correndo. Ai, gente, que engraçado. Depois de tudo eu acabei dando risada. E ela começou a gritar, ela gritando. Aí ela parou. Ela falou, gente, a mulher não tá endemoniada. Aí eu fiquei com dó, eu falei, ai, gente, eu vou dar uma dica pra ela, né? Eu falei assim pra ela, é o meu casamento. Aí ela pegou e falou, demônio, pomba gira, Jezebel, sai da cama dela. Aí eu falei, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu falei, gente do céu. E eu não sabia, mas eu falei, é melhor voltar pro meu lugar. O que eu tô fazendo aqui na frente? O que eu vim fazer aqui na frente? Gente, ela gritava, sai da cama dela. E eu pensando, meu Deus do céu, será que tem alguma mulher lá na minha cama? Eu falei, olha, se tiver, tá repreendido em nome de Jesus, mas olha, se tivesse alguém na minha cama, coitada dessa mulher, porque qual a oração que essa mulher fez ali, do jeito que ela repreendeu, eu falei, a pessoa ia sair voando, ia desaparecer da minha cama. Aí eu voltei pro meu lugar, com os ouvidos latejando assim, de tanto que aquela barulheira, fui pro meu lugar. Cheguei perto, minha amiga Cris, eu falei, ai, a mulher que veio falar comigo, ela gritava, mas ela gritava no meu ouvido de uma maneira assim. Aí a minha amiga ficou assim, ai, Cris, nossa. E aí ficou por isso. Aí daqui a pouco a gente tá ali sentada, eles pregaram mais um pouco e tal. Aí ela pega e fala assim pra minha amiga, ai, tá vendo aquela moça ali atrás? Aí eu olhei, quando eu olhei, eu falei, gente, eu acho que é a mulher que tava gritando no meu ouvido. Porque sabe, lá na frente você tá com o olho fechado. Falei ali rapidinho com ela, mas imagina, a maior barulheira, tava escuro. Eu não tinha certeza, mas eu tive uma leve impressão de que era aquela moça. Aí eu falei, acho que foi ela que gritou no meu ouvido que eu te falei. Ela falou, será? Eu falei, nossa, essa mulher, quando ela fala, as coisas acontecem. Eu falei, ai meu Deus do céu, será que é ela? Eu fiquei encucada, né? Eu falei, meu Deus, ela falando lá que tinha mulher na minha cama. Será que é essa mulher mesmo que ela falou, não sei o que é pra tia dela? E aí que saiu de lá da igreja naquela noite e aconteceu o que a mulher tinha falado pra ela. Eu falei, Jesus, será que a mulher falou isso? Tinha então alguém lá na minha cama? Vou lá ver se é essa mulher mesmo, porque eu não tinha certeza, né? Aí eu fui lá e falei, oi, tudo bom? Foi você que tava ali na frente orando comigo? Ela é. Aí eu falei, tá bom. Aí a minha amiga falou assim, eu dou carona pra ela toda vez que eu venho aqui, porque ela mora na esquina da minha casa. Aí foi até engraçado, gente, ela veio no carro com a gente. Aí eu falei pra ela, então, tal. Ela, você tá de férias aqui? Eu falei, sim, tô de férias. Ela, eu vou estar orando pelo seu casamento. Eu falei, obrigada, mas olha, no momento eu vou pedir pra você orar pelo meu ouvido. Ela começou a dar risada. Eu falei,
Não com todo jeitinho. Eu falei na brincadeira, que ela levou na brincadeira. Eu falei, mas tu gritou tanto no meu ouvido, tanto que meu ouvido tá latejando até agora. Aí ela deu risada. Eu falei, ao invés de orar pelo meu casamento, acho que tu devia orar pelo meu ouvido primeiro. Ai, foi engraçado, gente. Mas assim, nesse caso, essa moça com certeza não fez nada vamos dizer assim, a intenção dela foi das melhores. Não foi algo que Deus usou, eu creio, para vir falar, né, coisas pra mim. Ela simplesmente estava ali como uma pastora e foi fazendo o que teria que fazer num culto de libertação, né? Quando ela viu que não saiu nada, que não tinha nada nesse sentido, aí eu falei do casamento, aí ela repreendeu lá, que normalmente tem que repreender, porque fala em casamento, já pensa a mulher tá sendo traída, o marido tá com outra, né? Mas não era nada disso, era mais mesmo no convívio, briguinhas, sabe? Desentendimento por causa de personalidades, incompatibilidade de gênios, mais ou menos isso. Mas eu queria deixar aqui para vocês essa mensagem, porque muitas igrejas e muitas pessoas que estão nas igrejas, que não são pessoas de Deus, podem sim usar, dizendo que sonharam, que Deus mandou avisar, que Deus mandou falar, e às vezes não é nada daquilo. E você vai saber como eu falei no começo, você vai saber, você vai sentir paz no seu coração e você vai ter confirmação de Deus. Ora e fala, Deus, essa pessoa falou isso, isso e isso. É realmente isso que o Senhor quer me falar? É realmente vem de ti? Vê se é compatível ao que diz a palavra de Deus. Se aquilo que a pessoa está te falando, por exemplo, a pessoa pegar e falar assim, olha, Deus falou para você divorciar do seu marido. Você vai sair desse... Entendeu? Tipo assim, se Deus falou que vai vir um homem pra tua vida e aquela pessoa, aí você vai... Não, mas essa pessoa é casada. Como que Deus vai falar pra você ter um relacionamento que vai vir essa pessoa pra sua vida se essa pessoa é casada? Isso não vem de Deus. Com certeza não foi Deus que falou isso, entendeu? Por isso que eu digo, tem que ter certeza de que aquilo, primeiro de tudo, a pessoa vir falar alguma coisa pra você, você vai sentir no seu espírito se aquilo testifica no teu espírito, se te traz paz, se você sente que vem de Deus. Se mesmo assim você ainda estiver em dúvida, aí você ora e pede a Deus a confirmação. Eu pediria de todo jeito. É isso mesmo, Deus? Busca na palavra. Isso está de acordo com o que Deus nos ensina, com a vontade dele pra minha vida? Se tá, ok. Agora, se não tá, pode esquecer. Por isso é tão importante nós mesmos buscarmos o conhecimento de Deus e a nossa comunhão com Ele, relação com Ele, né? Conversar diariamente com Ele, dia a dia entre nós e Ele. Não esperar dos outros o conhecimento vindo das outras pessoas, porque aí é mais fácil dessas pessoas que são manipuladoras manipular você através dos sonhos, profecias falsas. Tá bom, gente? Eu queria aqui contar só isso pra vocês. Nesse caso do Brasil, não creio que foi nada disso, realmente a moça estava ali adivinhando, tentando adivinhar, fazendo o melhor que ela podia, né? Mas foi engraçado porque não foi nada daquilo, né? Deixo aqui essa mensagem para vocês, fiquem com Deus e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe seu like se você gostou, compartilhe e sejam bem-vindos aqui, semana que vem tem mais, fiquem com Deus e um beijo enorme no coração de todos vocês. Tchau, tchau!